Então, tô a fim de fazer panetone. Mamãe Noel tá inspirada hoje para fazer panetone. Vocês querem também fazer? Então eu convido vocês para me acompanhar nessa. E assim, então gente, ó, vamos fazer uma esponjinha primeiro. Não é o panetone de liquidificador, tá? É um panetone mais tradicional, sovadinho. Aí, depois eu vou contar uma historinha sobre panetone também, se você ficar comigo, é lógico, né? Então aqui eu coloquei farinha, 300 gramas de farinha aproximadamente. É como eu sempre falo, não precisa seguir regras nenhuma, tá? Mas é um pouco de farinha, tipo uma meia xícara, um pouquinho mais de meia xícara de farinha, só para fazer a esponjinha, para ativar o fermento, né? E aí 20 gramas de fermento aproximadamente. Seria uma colher de fermento. E aqui ele grudou um pouquinho na xícara, mas é aproximadamente uma colher de fermento, tá? Eu gosto de fazer assim, mostrar pra vocês que não é obrigado a seguir a risca. Olhando as medidas também funciona. Eu gosto de colocar na esponja um pouquinho de açúcar. Vocês estão vendo aqui que tem quase a mesma quantidade de fermento em açúcar. Para dar mais ativada ainda, né? Estão escutando os gatinhos? E aqui 300 ml de água morninha, mas é aquele morninho mais para frio do que para quente. Se você errar no ponto da água morna, queima o fermento e acabou-se, né? Isso não serve só para panetone, serve também para pães, né? Pão também é bom fazer essa esponjinha, né? Mas se você queimou o fermento, aí foi, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô mexendo ele. A farinha, o fermento e o açúcar, eu vou dar uma mexidinha primeiro, tá? A gente faz aquele buraquinho aqui no meio. E ali a gente começa derramando então a água. E vamos fazer o círculo. Assim. Isso eu aprendi com as minhas amigas italianas, porque eu morei em terra de italiano durante muito tempo. Então essa esponjinha, ela serve para pães. Apesar que nos últimos anos a gente quase não está consumindo farinha. Mas agora é época de Natal, né? Fazer um panetone é sempre bom. A gente acaba comprando igual, né? Algumas coisinhas assim. Então vamos fazer em casa o nosso panetone. Eu vou diluir o máximo que eu puder essa farinha. Tirar as pelotinhas dela. Ó. Não é bater, gente. Eu tô só girando aqui a minha colher. Vocês estão vendo, ó. Só girando um pouquinho. Pra tirar um pouquinho das pelotas da farinha. Mas não é assim que tem que ser muita coisa. E aí ela vai ficar aguadinha. Eu vou mostrar o ponto dela, ó. Tá vendo? Tá aguadinha, bem aguadinha. Mas eu vou dar mais igual, tirar um pouquinho dessas pelotas amassando. Muito bem, eu vou tirar essa colher daqui. Esse fermento, essa esponjinha, nós vamos fechar ela, tampar ela e não podemos deixar em lugar frio. Tá? Se tá chovendo, se você mora em lugar muito frio, coloca ela dentro de um forninho desligado. Só para que ela aqueça um pouquinho, só que ela fique lá protegidinha do vento e né? Então eu vou deixar aqui pelo menos uns 15 minutos e eu mostro de volta para vocês como é que ela reage. Fiquem comigo, já vão se inscrevendo no canal, siga a gente no Instagram, né? Vamos lá, vamos dar umas olhadinhas. Já volto. Voltei, agora eu tô com a minha esponja pronta. Gente, eu tô fazendo para 4 panetones. Não vale a pena fazer para um panetone só, porque daí você vai ligar forninho e tal. 2 já vale a pena, né? Então, aqui tá a minha esponja. Ela já dá pra ver que ela se modificou o formato dela. Ela criou umas bolhazinhas, né? E dobrou de volume. Então, esse é o ponto. Se tiver muito frio onde você mora, você pode ligar o forninho, dar uma aquecida nele, desliga de novo e aí sim deixa ele lá dentro, mas não com calorão demais, é só aquecer um pouquinho. E aí bota lá pro seu fermento trabalhar, só para ativar ele, né? E aí aqui eu vou começar com 8 gemas. Ah, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Eu deixei aqui, depois eu vou mostrar, a uva passa hidratando num suquinho de laranja. E que pode ser também num chazinho de erva cidreira, pode ser num chazinho de canela, assim, uma coisa assim, sabe? Até numa aguinha com açúcar, se quiser, só porque ela é muito seca, né? 8 gemas. Só a gema.
eu vou usar, vai fazer um pouquinho de barulhinho na minha louça, mas eu vou usar a colher de inox, que é mais firme, para começo. Então eu coloquei aqui 8 gemas, eu vou botar 200 gramas de açúcar, deixa eu ver, bem certinho. 200 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga sem sal e em temperatura ambiente. Ela não tá derretida, tá? Ela tá só sem o calor, sem o frio da geladeira, no caso, assim, só temperatura ambiente. Vamos tirar tudinho aqui. Grudou bem na xícara. Mas eu vou tirar tudo. Os celulares estão convidados. Ai, mas é assim mesmo. Gente, vocês vão pensar assim que eu não é Natal ainda, tô fazendo tanto panetone. Não dá nada, eu quero fazer pra minha filha casada. A gente entrou dezembro, a gente já entra no clima de Natal, né? Ai, que delícia. Aqui uma pitadinha de sal, que equivale mais ou menos a 2 colherinhas de café. Então seria 2 colherinhas de café de sal. E a essência de panetone, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. A essência de panetone seriam 2 colheres. Aqui a minha colher é grande, então eu não vou botar tanto, tá? Por isso que eu não tô nem limpando ela aqui. Essa essência tem cheirinho de laranja. Por isso que é bom hidratar a nossa uva passa na laranja. Aqui a gente já pode começar a mexer. Olha como ele fica esponjoso mesmo. Ó a massa, olha. Tá bem uma esponjinha, por isso o nome esponja, né? Então é ativar o fermento. A gente dá uma ativada. Aqui a gente vai dar uma mexidinha nela, então. Uma massa bonita, é bom de trabalhar. Olha, e vocês viram que não vai tanto açúcar assim, né? Não vai muito açúcar. E aí, enquanto que eu vou iniciando aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem a origem do nome panetone. Quem souber a origem do nome panetone, eu tenho assim a impressão que em cada região, em cada lugar do mundo, no caso, que ele é conhecido no mundo todo, né? Eu acho que ele tem várias histórias, a origem do panetone, né? Então, enquanto que eu vou agregando a farinha aqui na nossa massa, que não precisa bater muito, ó. Se quiser bater no liquidificador, pode bater, mas não tem necessidade, ó. Só dá uma misturadinha aqui, ó. Então, eu vou conversando com vocês sobre o panetone. A minha história, que eu conheço sobre o panetone, que me contaram, né, de curiosidade da origem do nome panetone e o pãozinho panetone, foi que na Itália, né, um rapaz, ele trabalhava numa padaria e nos dias de Natal tem muito trabalho, tinha muitos pedidos, muito trabalho, né, e ele tava lá trabalhando e nem se lembrou que ele tinha uma namorada. E ele foi trabalhando e quando viu já tinha fechado o comércio e tudo, e ele ainda tinha que fechar a padaria e correr para casa da namorada, né? E aí ele pensou, meu, e agora? Eu não comprei nada para ela. Preciso levar um presente, não posso ir de mãos abanando lá. E ele não queria levar nada assim normal, que sempre tinha ali de doces da padaria, que a única coisa que ele tinha em mãos era os doces da padaria. Aí ele pensou, eu vou inventar alguma coisa para ela. E aí ele foi lá, começou a misturar algumas coisas que ainda tinha sobrado lá na padaria. Ele lembrou de fazer um pãozinho doce, daí ele viu que tinha umas frutas ali e tal, e foi misturando e saiu um pão. Um pãozinho doce com frutas. Daí a origem, pane do Tony. E aí, me diz uma coisa. Você, a sua história, aonde você mora, me conta a sua história, o que vocês sabem sobre a origem do panetone. Eu tô muito curiosa, tá bom? Vamos deixar aí nos comentários enquanto eu vou fazendo a minha massa, tá bom? Ou então assiste o vídeo até o final e depois volta lá e comenta lá embaixo a história, porque eu tô curiosa, eu quero saber. E aí, enquanto isso, ó, eu tô botando farinha, vocês viram que eu ainda não agreguei a água morna que tá aqui.
Eu tenho 300 ml de água morna, que é basicamente uma xícara desse tamanho aqui, ó, quase cheia. Morninha também, não é uma água que vai queimar, né? Mas eu não sou obrigada a botar toda essa água ali. Vou tá mexendo, porque isso aqui vai dar bastante, são 4 panetones que eu quero. Ó, eu mexi ele até com a colher, até esse ponto aqui, ó. Ficou uma massa mais pesadinha e agora já tem dificuldade para mexer com a colher, então eu vou levar pra mesa. Então eu já tô colocando aqui, eu já ia colocar a farinha aqui e esqueci. Aí, tava gravando, né? Aí eu vou descer essa massa pra mesa, que agora eu vou dar uma sovadinha nela. Essa massa tá cheirosa, gente, já tá bem cheirosa, tá uma delícia. Ó, é bastante massa, mas são 4 panetones que eu tô fazendo. Mas pode ser feito 2, bem tranquilo, 2, que daí o calor do forninho, né, a gente aproveita mais o calor do forninho. E também porque um panetone só não enche nem o buraquinho do dente, né? Agora vocês vão perceber que eu tô de unha vermelha e tô mexendo na massa. Não poderia, por certo não poderia, né? Claro que não, mas só que eu tô fazendo comida pra minha família. Esse panetone é pra minha família. Se você vai fazer panetone para presentear, para vender, né, uma coisa assim, não vai fazer com as unhas vermelhas. Então, tire os esmaltes e mesmo assim bote uma luva, né? Eu tenho certeza que as donas de casa aí no dia a dia mesmo não usam luvas. E é normal. A gente procura, ó, eu não uso a minha unha assim. Eu uso as mãos sempre espalmadas assim, ó. É um hábito que eu tenho de trabalhar com as unhas mais espalmadas. Então, o esmalte não trinca, não vai ficar ali na massa. E aí, então, fazendo esse trabalho aqui, eu vou sovar a minha massa um pouco, mas eu não vou deixar uma massa dura. Então, assim, eu vou estar agregando sempre um pouquinho de farinha e vou trabalhar essa massa sovando desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, ó. Girando ela, trazendo ela pra dentro, girando, trazendo pra dentro, tá? E assim a massa vai encorpando, vai entrando, né? E eu volto daqui a pouco com ela já prontinha pra gente colocar as frutas. Bom, eu tô com a minha massa já pronta no ponto, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É uma massa molinha, não é uma massa que fica dura. Podem ver que eu vou fazer uma bolinha, ó, e ela vai meio que desandar. Ela vai se abrindo, tá? Então, não é com aquele pãozinho bem sovado, né? É uma massinha mais mole. Quanto que eu gastei que eu coloquei de água? 200 ml. Sobrou mais ou menos 100 ml aqui dentro, tá? Então, eu não usei toda a minha água morninha. Aqui eu vou cortar em 4, porque eu quero 4 panetones, né? Não precisa nem ser com a faca, a gente pode cortar com a mão mesmo, a gente que gosta de enfeitar, né? Mas ó, olha, quem é da cozinha faz assim mesmo. Olha, bem facinho de fazer, sem muito estresse. A gente agrega a farinha aqui na mesa, na bancada, um pouquinho, né? E bota a massinha aqui. Como eu falei que eu tinha deixado hidratando aqui as minhas uva passas, né? Então agora eu vou tirar o caldinho da laranja, porque senão vai umedecer muito a massa, né? Tá. Esse suquinho não precisa ir fora, tá, gente? Esse suquinho ali é reaproveitável porque a uva passa é comida e esse suquinho ali pode se aproveitar. Então agora, para fazer o panetone, a gente mistura então um pouco de frutas cristalizadas. Eu vou fazer 2 de cada, ó. E um pouco de uva passa. Quanto que eu tenho aqui de uva passa? O que que eu vou dizer pra vocês? Uns 200 gramas. Seria 100 gramas para cada um. Mas isso aqui, gente, isso aqui não tem assim uma quantia certa, né? Ai, mas eu só tenho mais um restinho em casa. Não tem problema. Se for um pouco mais de fruta cristalizada, um pouco menos, mais de uma menos da outra, não se prendam muito em medidas. A medida mais importante é a medida da massa, né? Mas o recheio não tem tanta importância assim.
Vamos agregar ela. Aqui a gente pode botar um pouquinho de farinha também, porque a uva tava úmida, né? Então, nesse momento aqui, a que vai uva, é importante agregar um pouquinho de farinha. Se você vê que ela tá pegando um pouquinho de umidade, né? Então, dá uma misturada bem boa aqui, para que ele fique bem, todo ele com recheio, toda a massa. Eu tenho umas bandejinha não, umas baciazinhas aqui. Então eu posso botar ela individual se eu quero, se não tem assim, pode botar numa forma, enfarinha um pouquinho a forma e bota a sua massinha ali para descansar. Vou tampar. Assim eu vou fazer com todas, tá? Então duas com frutas, seria essa aqui ainda, e duas com gotas de chocolate, para fazer o nosso chocotone. Abre um pouco a massa, olha. A metade no 1. Ó, então mais ou menos 100 gramas, pode ser menos. Então a gente vai agora meio que dar uma sovadinha nela, para que ela faça o mesmo processo das frutas e da uva, né? Também, se precisar botar um pouquinho mais de farinha, porque você vê que tá grudando a massa, vai agregando farinha, não tem problema. Farinha faz parte do pão, né? Nosso pãozinho doce. Então eu vou fazer esse processo com todas as bolinhas. Vou fazer isso aqui. Se você não tem a baciazinha com tampa, para que ela fique tampadinha, você coloca numa forma enfarinhada, coloca um plástico por cima e um pano, tá? Pra ficar bem quentinho. E não deixa onde pega vento, frio, coisa assim. Se quiser botar dentro de um forninho desligado, coloca até que ele dobre de volume, tá? E daí eu volto com elas já prontinhas pra botar na forma. Voltei com os nossos panetone. E aí, ó, eu não deixei ele dobrar de volume, eu só deixei ele dar uma leveza na massa, crescer um pouquinho. Não deu assim, deu uns 15 minutos. Isso vai depender do ambiente, do dia que você está fazendo. Se tá calorão, ele é rápido. Se tá muito frio, ele vai demorar. Então, isso você vai ficar monitorando a sua massinha, né? E aí eu vou botar aqui nas forminhas de papel. Quando eu vou retirar daqui, ele vai meio que dar uma murchadinha. Isso é normal, tá? Cuidado. Acomoda ele ali dentro. Vou levar mais pra cá pra vocês verem. Acomoda ele ali, já deu pra ver que ele deu uma murchadinha. Isso é normal. Ele vai depois, de novo, crescer. Ó, esse aqui já tá um pouquinho... Eu não tinha mexido nele ainda, tá um pouquinho maior. Vamos só pegando ele por baixo, aqui assim, tirando da forma. Ele nem grudou, não. Praticamente nem grudou, olha. A gente pega assim com cuidado. Leva lá e ele já vai se ajeitando, porque ele já tava com o formato aqui da bacinha, né? Então, se você tem uma bacinha, é melhor para deixar ele nesse primeiro momento descansando, né? Então, eu vou fazer isso com os 4. Vou deixar de novo descansando até que ele cresça até aqui, ó, uns 2 dedos antes, acima. Ele não vai dobrar de volume, ele vai dar uma aumentadinha, né? Ele vai crescer até aqui. E aí sim eu vou ligar o forninho e vou assar ele. Talvez eu volte pra mostrar pra vocês antes de ligar o forninho, tá bom? Mas eu vou deixar ele crescer um pouquinho. Nem sei se eu vou deixar muito, mas eu volto daqui a pouco de novo, tá? Ó, gente, os nossos panetone já estão crescidinhos. Esse ficou menor porque eu botei menos massa, né? Tá bonito, cresceu muito bem. E agora eu vou ligar o forninho em 180 graus, forno médio, né? E vou assar eles. E assim, ó, o tempo que demorou para eles crescer até esse ponto aqui, não adianta eu dizer, ai, o vento vai bater na minha porta. Não, acho que não. Não adianta eu dizer o tempo, porque isso vai depender se no lugar onde você mora está frio, está ventando, se está calorão. Então vão monitorando, deixa ele lá dentro do forninho, sem corrente de ar, num lugar bem quentinho, né? Se você não vai botar dentro do forninho, coloca um plastiquinho por cima e uma toalha e deixa ele ali bem abafadinho, tá? Que ele vai crescer. Vou levar lá para assar e eu volto com ele pronto. Voltei! Ai, gente, tá pronto. Tá de noite já, o Calu já tá dentro de casa, já terminou o serviço dele, né?
E aí, olha aqui, um ficou um pouquinho menor. Ó, a Kiara. A Kiara tá escutando os gatos por aí. E ó, mas a Kiara tá cuidando muito bem da casa. Gente, eu adorei os panetone. As forminhas, quem buscou foi o Calu, comprou pra mim, deu... Quanto que deu? Menos de 10 reais, porque tu comprou a essência também, né? Uhum. Então veio 10 embalagens e veio até as amarração aqui, aquela coisinha, aquele ferrinho, aquele negócio. Não sei como é que é o nome daquilo. Já embalei até um aqui. Olha, gente, eu tô amando isso. Eu vou dar pra minha filha. Eu vou abrir. Se sobrar, tá lá, né? Eu vou abrir o maior. Porque, né, o Natal tá longe ainda. A durabilidade deles é pra ser até 10 dias no máximo, né? E como o Natal falta quase um mês ainda, vamos comer hoje já um. Né, pai? É. Ah, é o chocotone que tô abrindo. Não faz mal. Podia ser o panetone, né? Ó. Ó. Ó a situação. Gente, eu gostei demais. Eu acho que vocês vão querer fazer. Quer saber de uma coisa? Deixa eu abrir direto aqui aqui assim, na mesa. Não vou enfeitar nada. Eu vou pegar uma faquinha. Peguei uma faquinha de serra. Tá com uma cara boa. Tu sabe o que ela falou, Ivone, antes pra mim? Eu vou dizer, eu vou te entregar. Fala. Que se ficar ruim, diz que ficou bom. Agora eu vou fazer um teste. Oh, demorou muito pra fazer, deu bastante trabalho, disse que ficou bom. Mas eu vou testar mesmo. Pô, baiano. Ai, meu Deus, olha a cara disso aqui, gente. Ó. Tá, tu vai me dar aqui pra mim experimentar ou o de tem que eu chocolate. cortar? Eu devia ter pegado o de frutas e eu embalei ele. Não, tá aqui. Ah, tudo bem, não faz mal. Tu gosta de chocolate, pedaço. né? Adoro chocolate. Tá, então é meio experimento. Nem sei. A Karine fez assim. Chocolatinho meio amargo é bom. Então tá, vamos experimentar. Quando será que a Karine vai dizer? Sim. Tô cortando um pra mim aqui. Sério? Deixa eu ver. Quero ver se eu acho que faltou alguma coisa, não, mas acho que não faltou nada. Cheirinho de panetone mesmo. É. Muito bom. Né? A textura do panetone não deixa nada a desejar. Ó. Ó. A pelezinha aqui assim no lado. Ó. Tudo de panetone, né? Bem cozido, né? Bem cozido. Ficou bem gostoso, assadinho. bem bom mesmo. Embaixo não ficou queimado. Pode ver que a casquinha embaixo tá bem moreninha, assim, na cor que tem que ser, né? E o que eu posso dizer sobre tempo de forno? Cada um conhece o seu forno, monitore ele, não deixe ele queimar. Aí, como eu tava falando, tinha um mosquito atacando a perna da Karine. Ela... Tivemos que parar um pouquinho. Seguinte, temperatura de forno, cada um conhece o seu forno. Cuide então, né? Comece com forno médio e asse ele. Se você vê que ele tá assando muito em cima, rápido demais, cuide disso. Então é sinal que o seu forninho tá assando muito rápido na parte de cima. Abaixe o fogo de cima, porque ele tem que mesmo, tanto o bolo como pão, como o panetone, ele tem que assar por dentro, que é o mais importante, né? E a cor em cima tem que estar moreninha, não pode estar branca e nem preta em cima, né? Então, o pão ele tem que assar primeiro por dentro para depois dourar, não é? Então, cada um tem que conhecer o seu forninho, né? Coloque em forno médio e vai monitorando, não sai de perto, fique cuidando, né? Procure deixar ele crescer, como eu falei, até um tanto assim, mais ou menos, até a hora de ligar. Aí sim, liga seu forno, que daí ele vai... Liga o forninho. Daí ele vai crescer esse tantinho que falta e não vai ficar se esbordando por cima da forminha, né? Se você botar muita massa, colocar massa até aqui e deixar crescer e depois assar, é claro que ele vai cair tudo por cima e não vai dar um panetone bonito. O panetone tem que ser assim, ó, desse tamanho, só passando um pouquinho por cima, né? Como eu fiz esse aqui, não tá certo. Aqui eu botei menos massa, ele não ficou bonito. Se for para vender, não pode ser assim. Tem que ser como esse aqui, mais ou menos. Perfeito, né?
E aí, quiser fazer para vender, pode fazer. Vale a pena. Tu chegou a fazer um custo para ver quanto é que custa? Não cheguei a fazer custo, mas só a gente que fazendo mesmo, a gente já sabe que dá para fazer, porque se a gente vai comprar, tem N marcas, a gente tem que se basear pelo mais barato que está para vender lá no supermercado. Se a gente conseguir fazer por menos e conseguir vender por um pouquinho menos ainda, aí você, né... A princípio, se você não tem uma marca, você não é uma marca, não pode competir. Aí você não tem como competir. Mas sempre um caseiro, um panetone caseiro, ele vale mais que o de mercado. Sempre. Se você... É mais valorizado, o pessoal prefere um caseiro, né? E caprichar na embalagem, num lacinho, tudo isso faz diferença, né? Tudo isso conta. Então, for para vender, faça bem feitinho para agregar valor. Daí você consegue vender também por um preço melhor. E viver o peso dele também, né? O peso conta muito também. Tem muita gente das padarias, praticamente os que fabricam isso aí, que fazem o panetone, eles fazem um custo em cima de peso, né? Quase Todo o custo dele é em cima de peso, ele tem um valor X em peso, e daí eles sabem mais ou menos quanto é que eles podem cobrar. Mas isso aí depois, com o tempo, você vai pegando o jeito, né? Mas olha, gente, isso aqui mais é pra gente fazer pra nós mesmos. A gente faz pra nós mesmo, né? Eu quis mostrar, incentivar pra fazer pra você mesmo em casa, pra sua família, né? Também estamos em cima do Natal, nem dá mais pra fazer se providenciar muita coisa pra vender. Mas se você conseguir fazer pra você mesmo, pra sua família, já tá de bom tamanho, né? Se encorajem, tomam coragem, vai lá e faça que vale a pena. Dá certo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa um like.